A opção pela vida edificante. Você já fez essa opção? A sua vida é a vida edificante? O livro de Provérbios da Palavra de Deus é sobre isto, a opção pela vida edificante, o livro da sabedoria. Vamos hoje focar no capítulo 12, capítulo 14, verso 12, um dos provérbios do livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12. E antes de lê-lo, vamos lembrar do provérbio basilar, o provérbio através do qual devemos interpretar todos os outros provérbios. Devemos expandi-los e entendê-los à luz deste primeiro provérbio, que está no capítulo 1, verso 7. Vamos dizê-lo juntos, antes de lermos o provérbio para a mensagem desta noite. Vamos primeiro ler 1:7 juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O grande segredo, o temor do Senhor. Tudo começa aí, é o fundamento e tudo mais, de como se viver, de como viver a vida edificante. E agora então o provérbio para o nosso coração, vida e caminhada no meio dessa semana e na nossa vida rumo à eternidade. Palavra do Senhor, receba a palavra, abra o coração para a palavra. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Deixe-me lembrá-lo, recordá-lo de mais alguns textos da palavra de Deus. Acabei de ler no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito, os provérbios, séculos antes de Cristo. Mas então vem Jesus Cristo, a expressão maior da sabedoria de Deus. E Jesus, no Sermão do Monte, entre outras coisas, disse o seguinte, no capítulo 7 de Mateus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Já no fim do seu ministério e vida, aliás, na noite da sua prisão e paixão, em seguida a morte, Jesus tem aquela conversa longa com seus discípulos, naquela noite crucial, e entre outras coisas que ele fala, nós encontramos em João capítulo 14, aliás, primeiro Tomé o interroga, e aí Jesus responde. E diz assim a narrativa: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No texto anterior ele fala sobre o caminho da perdição e o caminho da vida. E aqui ele diz: eu sou o caminho e a vida. O nosso provérbio então, lá da antiguidade, séculos antes de Cristo: há um caminho que parece ao homem certo, mas no final conduz à morte. Mapas para viajar. Você se lembra disto? Existiu um tempo, mapas. Viajei muitas vezes, eu e minha esposa viajamos totalmente dependentes de mapas. Atravessamos cidades estranhas e grandes, desconhecidas para nós, inclusive em outros países, através de mapas, olhando ruas, avenidas, vias expressas.
E eu hoje olho para trás e penso, como é que nós fazíamos isto? Somos totalmente dependentes hoje do Waze e outras coisas parecidas. Não precisamos estudar na noite anterior qual é o caminho, marcar no mapa, para sabermos onde virarmos. E que sofrimento no tempo do mapa, quando perdíamos a virada para reencontrar de novo a rota. Agora o Waze, nada de estudar e preparar, voo cego, totalmente confiante naquela vozinha que vai falando e dizendo o que fazer e avisando, daqui um pouco tem que virar, etc. Não sei se conseguiria viajar novamente com mapas, totalmente dependente do Waze. Há um caminho mais importante do que qualquer outro caminho, que também pede que nós não erremos, pede que nós acertemos. Este provérbio é sobre isto. Este provérbio, aliás, é um grande Waze para a minha vida e a sua nesta noite. Ouça a direção, ouça a voz que fala aqui, ouça a instrução, não se perca. Este provérbio vem falar a você nesta noite: acerte o caminho. Você já acertou? Você já acertou o caminho ou está perdido? Como está você? Já acertou? Está firme no caminho certo então? Está resoluto? Está hesitante? Está pensando em atalhos? Quem sabe buscar uma direção nova sua? Não. Acerte o caminho e fique no caminho certo. Eis a palavra do Senhor para a sua vida nesta noite, neste ponto de uma linha longa que deve conduzi-lo à eternidade. Você já acertou? Acerte o caminho, acerte o caminho. As Escrituras usam muito a figura do caminho, vimos já isto nesta noite. Em alguns textos, séculos antes de Cristo, palavras de Jesus Cristo, todos eles usando a metáfora do caminho. Para o quê? Para falar da nossa existência neste mundo, para falar da nossa vida. E que metáfora apropriada e fundamental. Quando nós lemos esses textos, quando nós lemos esse provérbio, há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim conduz à morte, à destruição. É preciso ser então consciente do caminhar. Você é consciente de que você está caminhando, que você está num caminhar, que você está num caminho? Você pensa, você visualiza a sua vida como um caminho? O mundo não pensa assim. Eu creio que o mundo teria uma outra metáfora para a existência, existir para a vida. Quando você olha hoje o jeito das pessoas, quando você escuta a mídia, as propostas, ideias humanas, os pensadores, não é um caminho. Eles pensam, me parece, se eu puder buscar uma metáfora adequada, eles pensam mais como um parque. Poderia ser um parque, qualquer um de lazer, inclusive um parque de diversão. A vida é mais ou menos um espaço onde você fica de zigue-zague, você vai ali um pouquinho, come uma pipoca, vai ali, anda numa roda gigante, depois vem aqui, anda no carrinho, bate-bate. É assim que nós levamos a vida. Essa é a mensagem daquilo que você ouve na mídia, que você ouve na maior parte das músicas, dos filmes, que você ouve dos pensadores. E essa ideia de que estamos nesse espaço, fazendo uma porção de coisas daqui para lá. Mas a Bíblia, a palavra de Deus,
nos alerta através de uma metáfora, dizendo: não compare a vida, não se veja num parque fazendo isto ou aquilo em zigue-zague, não, você está num caminho. O tempo passa e os seus passos avançam, não retrocedem, mas são atitudes, ações numa dada direção. É um caminho, e um caminho que você está percorrendo, está correndo, está vencendo os quilômetros. E quantos quilômetros mais você tem? Quantos você correu? Quantos quilômetros você andou na sua vida já? Não voltarão. Para onde foram esses quilômetros? Que direção? E daqui para frente, qual é a direção? Tudo que você faz e cada dia que passa é mais um passo nesse caminho que você está cruzando. Então, acerte o caminho, seja consciente do caminhar. Atente para as direções. Você está sendo chamado aqui e ali para todo tipo de direção, a todo momento no mundo. É preciso ver em que direção você está dando os seus passos, as suas ações. Seja consciente do caminhar. Então, veja qual é o seu caminho. Que caminho você está trilhando? Veja a sua história, veja que história você está escrevendo. Ela parte de onde e vai chegar onde? Qual é o seu caminho? Você sabe? Você já sabe qual é a sua trilha? Você está trilhando? Ou será que estão escolhendo para você e você nem toma consciência disto? Te colocam no caminho, o caminho que querem colocar, e você não sabe que caminho você está trilhando. É empurrado para ele, vozes daqui, vozes dali, talvez dos parentes, talvez dos amigos, talvez dos colegas de trabalho, da mídia, lá dos professores da universidade, da escola, o último pensador, a música, o filme, puxam, e você vai sendo tocado. E você mesmo não sabe o caminho onde está. Estão escolhendo por você e você alegremente vai indo, leve para onde quiser. Seja consciente do caminhar. Primeira necessidade, esta consciência. Minha vida é um caminho. Tem um início, tem um fim, é um destino. E o que eu estou fazendo agora é fundamental. Acerte o caminho. Então, discirna a simplicidade da opção. Quando pensamos em caminho, a vida como um caminho, e quando o mundo se aventura em aceitar a proposta das Escrituras de que a vida é um caminho e não um parque, como eles realmente vivem e pensam, é comum se pensar numa multiplicidade de opções, mas a palavra de Deus, na sua sabedoria, vem nos alertar, vem nos dar o discernimento de que quando nós olhamos o horizonte e pensamos a nossa existência como um caminho, não há uma multiplicidade de opções. O mundo pensa que há, quando você conversa com ele. E talvez alguém aqui nesta noite pensando que há. Ouça a palavra de Deus, no seu discernimento maravilhoso. Tira toda a neblina do horizonte e nos mostra que, na verdade, nós temos apenas dois caminhos. Dois caminhos. Jesus Cristo fala do caminho largo e do caminho estreito. E esse Provérbios aqui nos fala do caminho da destruição. O caminho largo, Jesus falou desse caminho. E Provérbios está nos advertindo a acertar o caminho, isto é, verificarmos que nós não entremos pelo caminho largo, o caminho da destruição. Ao contrário, então, escolhamos o caminho da vida, que não é da morte, da destruição, o caminho que Jesus fala, do caminho apertado, o caminho estreito, a porta estreita, mas que é o caminho da vida. Veja só, nós ficamos pensando nesta multiplicidade, e a Bíblia nos fala de uma simplicidade. São dois, que coisa maravilhosa. Eu digo maravilhosa porque
grande parte do desafio e sofrimento que o ser humano tem para pensar a sua vida como caminho se torna algo muito claro. Muito claro. 2 caminhos. Alguns pensam em 3. O mundo gosta de pensar muito em 3. Você tem o caminho da vida, o caminho da morte, tem um terceiro no meio ali. E eu gosto de ficar no terceiro. A gente vai aproveitando um pouquinho de cada um. Isso é mentira diabólica. A Bíblia é muito clara. Há 2 e somente 2. Não se iluda. Ouça a palavra. Não deixe o seu coração somente ser enganado. No meio dessa balbúrdia toda do mundo, há apenas 2 caminhos. Mas o mundo não tem esse caminho, aquele sim. São todas partes de um caminho muito largo, onde cabe todas essas opções do mundo, e no fim é a mesma coisa. E apenas um caminho estreito. Somente um. Não aceite na sua mente também a ideia de que você pode estar nos 2 caminhos. Pensamento comum. Há crentes até pensando que é possível isto. A palavra de Deus diz que são 2 caminhos. E você está em um e não no outro, e vice-versa. E nesta noite você precisa dizer ao seu coração mesmo que caminho você está. Qual é o seu caminho? Qual é o seu caminho? Você sabe qual é? Então verifique, porque você está ou no caminho da destruição ou o caminho da vida. Somente 2 e somente estar em um. Acerte o caminho, acerte o caminho. Desembace a complexidade. Sabe de onde vem a complexidade? Em geral, quando nós pensamos, como é que eu devo agir agora? Os caminhos são muitas opções. É uma complexidade ilusória. Quando nós pensamos que há muitos caminhos, especialmente quando os crentes pensam que há muitos caminhos. O que eu faço? Como é que eu vou agir? Que posição tomar? A complexidade aparente aí vem, sabe de onde? Da tentativa de evitar o desafio do caminho da vida, o caminho estreito. Porque nós sabemos o que devemos fazer. E nós estamos ali naquela tal complexidade porque nós não queremos pagar o preço do caminho estreito. Essa é a grande verdade. Há um livro escrito no século XVII, considerado até o livro mais lido depois da Bíblia no mundo, O Peregrino. Se você não leu, você deve ler. Toda uma alegoria ali muito interessante deste pregador batista, lá da Inglaterra, século XVII, John Bunyan. Um homem muito inteligente, escreveu de forma muito criativa. Aliás, esse livro ele escreve quando ele está preso, ficou preso anos por causa da fé cristã, fé bíblica que ele pregava. O Peregrino, um livro antigo, e há versões para as crianças, inclusive só com ilustrações, para os adultos. Ele é muito interessante, só metáforas ali, formando uma alegoria. E o Peregrino, a um dado momento, quando algumas pessoas que ele conhecia chegam ao alcance no dado caminho da vida e dizem para ele, ainda bem que nós o alcançamos, o encontramos. Ele falou, por quê? Porque ali na frente há um vale onde há sofrimento, há aflições, há desafios. Você está seguindo na direção desse vale. O peregrino então diz para eles, mas esse caminho é o caminho que leva aos céus. E esses homens que o alcançam para o alertar dizem, você está maluco? Você vai passar por esse vale? E ele voa, é o caminho para os céus. Eles dizem, olha, esse pode ser o seu caminho, mas não é o nosso. Tchau. E ela diz, o peregrino toma a espada, empunha a espada da verdade, e avança. Atravessar o vale, porque é o caminho do céu. Sabe o problema da complexidade onde vem? Ficamos tentando ver se não tem um jeitinho de fazer a coisa de um jeito que não nos traga contratempos ou prejuízos financeiros, relacionais. Qual é a vontade de Deus? Deixe-me dizer que
para 99%, a Bíblia já dá uma direção muito clara. Precisamos aplicá-la e com fé crer que é o caminho do Senhor e da verdade, e nós vamos em frente com aquilo. Se algumas coisas nós estamos orando, qual é a direção, ficamos confusos, mas 99% é muito claro. Quando se pergunta se é a vontade de Deus, nós ficamos muito numa visão muito mística. O que é isso? Não é? Uma coisa romântica até. Nós sabemos. A complexidade está no nosso coração e não na direção a seguir. Desembace a complexidade. É 2 caminhos e somente um. Tudo o que surge na sua vida, todos os momentos, ou é fazer a vontade de Deus, o caminho lá é o caminho da vida, e então ir em frente porque é a verdade, mesmo com as consequências, ou então o caminho largo, o caminho que parece certo segundo o Provérbios, é um caminho que parece certo. Acerte o caminho. Você já acertou? Você está no caminho certo? Qual é o seu caminho? Acerte o caminho, diz a palavra ao seu coração nesta noite. Desconfie da sua percepção, é a advertência do provérbio. Ah, minha percepção, cuidado com o que lhe parece certo. Cuidado com o que lhe parece certo. O coração humano é enganoso, o coração humano é insuficiente para conduzir a si mesmo. Nunca se esqueça disto. É preciso que o nosso coração seja orientado pelo Waze de Deus, a palavra de Deus. Aprofunde a análise, baseado na sabedoria de Deus para a sua vida. Qual é o seu caminho? Você acertou o caminho? Como que eu posso saber o caminho? Para saber que eu estou no caminho certo. Não confie na sua percepção. Não confie naquilo que lhe parece certo. Veja o que é certo, o que é o caminho verdadeiro, o caminho da vida segundo a palavra de Deus e não segundo a sua percepção e os desejos do seu coração. Cuidado, parece certo, diz Provérbios. Todo mundo está dizendo que é certo. Eu escutei lá na escola que é certo. Eu vi no filme que era certo. Na conversa dos meus amigos falaram que tem que ser certo. E a palavra de Deus diz, não é. Parece certo ao seu coração. E as pessoas estão aí achando que estão no caminho da vida, estão no caminho certo, estão no caminho de Deus, estão longe. Longe. Em cada passo, em cada momento, em cada escolha, em cada ação, em cada dia que passa, em cada ano que se vai. Desconfie sempre da sua percepção e ouça a palavra de Deus. Busque o discernimento do Espírito Santo em oração, à luz do que a palavra ensina. Desconfie da sua percepção. Confie na percepção, na orientação, no discernimento da palavra. Acerte o seu caminho. Você já acertou? Estou falando aqui, uma vida que está no caminho certo, já acertou o caminho. Acerte o caminho. Foque onde, então, para acertar? Ouça a palavra. Foque no destino. Foque no destino. O provérbio fala. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é de destruição. O que nós temos aqui? 2 elementos fundamentais da metáfora. Um caminho e um destino. Quando Jesus Cristo fala sobre os 2 caminhos e as 2 portas, porta que entra no caminho e depois passou pela porta, está no caminho, e depois que está no caminho, para onde você está indo? Um destino, caminho e destino. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, o caminho, Jesus tem um destino, o Pai. Caminho e destino sempre juntos, inseparáveis. Todo caminho tem um destino. Nunca se esqueça, jovens especialmente. Que tempo maravilhoso a sua vida se você entender que a vida é um caminho. E entender que caminho tem destino. Você ainda pode trilhar todos os seus anos sem colher
arrependimentos, tristezas e consequências graves. Há um destino. Jovem, nunca se esqueça, e você adulto também, que toda vez que você escolhe um caminho, você escolheu também o destino dele. As pessoas pensam que podem separar. Eu vou escolher aquele caminho, mas eu não vou chegar às consequências. Eu não vou chegar ao destino. Uma mentira também diabólica. Porque todo caminho tem o seu destino. Você pode escolher o caminho, mas você não pode escolher o destino. Escreva isso. Você pode escolher o caminho, mas você não pode escolher o destino. O destino é dado com o caminho. É isto que a palavra de Deus está dizendo insistentemente. Então, acerte o caminho focando no destino. Não foque no caminho primeiramente. Jesus disse, há dois caminhos, um é largo, a maior parte das pessoas entram por ele, porque é fácil. Se você for escolher primeiramente pelo caminho, você vai entrar pelo caminho largo. Você vai dizer ao seu coração, parece que esse caminho é certo, mas é caminho que no final é destruição, é morte. Não foque então primeiro na condição do caminho, na facilidade. Este caminho vai me dar menos problemas. A opção que eu estou tomando diante dessa questão na vida, nessa questão profissional, nessa questão relacional, nessa questão emocional. Essa daqui vai ser mais fácil, vai me dar menos complicações. Aqui eu vou dar uma administrada. É o caminho fácil. Cuidado com o caminho fácil. Jesus diz que o caminho estreito é difícil. O Provérbio está dizendo que é um caminho que parece certo ao homem, porque ele agrada, porque é atrativo. E o caminho que não é o que parece certo, mas é o certo, não parece certo para ele, porque não lhe parece atrativo. Não escolha pela popularidade, grande erro. Jesus Cristo diz que no caminho estreito conduz à vida, poucos entram. Nós pensamos que entram muitos. O mundo pensa que a multidão, a maior parte, entra. Uma visão teológica sem nenhum discernimento da palavra de Deus e vão para o caminho largo achando que estão no caminho certo. Não é verdade? Todos os caminhos levam a Deus, aquela conversa toda, né? Nós estamos aqui numa grande rodovia onde vai passar uma boiada toda. Poucos, é estreito. Foque no destino. Verifique o destino, para onde é que você está indo. Esse caminho seu está indo para onde? Lá, nos olhos do destino que você escolhe a trilha. Escolha então o destino, verifique seu destino, escolha o seu destino. Acerte o caminho. Você está no caminho certo, você já acertou. Estou falando aqui a vidas que estão convictas do caminho, sabem qual é, têm convicção, estão definidos, ou não. Que a palavra de Deus fale a você nesta noite, que Deus lhe dê essa clareza, acerte o caminho, firme-se então no caminho da vida. Firme-se no caminho da vida. Jesus Cristo fala do caminho da vida. Provérbios está nos alertando para tomar cuidado com o caminho da destruição e da morte. Escolhemos o outro, que não é segundo o que nos parece, mas segundo a sabedoria da palavra, o temor do Senhor. O encontro com Deus em Jesus Cristo é o primeiro passo, é a porta de entrada. Jesus diz, eu sou o caminho. Ainda neste evangelho, onde ele diz, eu sou o caminho, evangelho de João, lá no capítulo 10, antes, ele falando que ele é o bom pastor, e ele usa a figura lá do pastor e das ovelhas, nós somos as ovelhas, é o pastor. Ele diz, eu sou a porta. Ele é a porta de entrada. E ele é o caminho também. A porta e o caminho. Através de Jesus Cristo nós entramos no caminho da senda eterna. No caminho da verdade. O caminho que conduz à vida. Conduz à vida já.
A verdade é que o caminho de morte, o caminho errado, conduz à morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas ao longo dessa caminhada, onde tudo é muito fácil, o caminho é largo, todo mundo está num banzé, há um rastro de destruição. Vou exemplificar com o carnaval. Só Deus sabe o que sobra de destroço depois de 4 dias de agito desvairado. Só Deus sabe. Os danos e as misérias. Apenas um exemplo e um momento de 4 dias apenas. Colhe agora e colhe depois também. Mas é o caminho largo. Todo mundo está no enorme carnaval, numa alegria. Tudo é fácil. Todo mundo em busca da sua felicidade. A qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito. Olhando destroço, deixando um rastro. E no final de tudo, quando passar, porque a vida é um caminho, há de passar, o destino vai chegar, é o pior que se pode pensar. Firme-se no caminho da vida, em Cristo. Encontro com Deus em Cristo, a porta de entrada. E depois andar com Cristo, a palavra de Deus nos ensinando. Então viver a vida com Ele. Acerte o caminho. Abrace os desafios, abrace o destino. O caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida. O caminho é estreito, mas é o caminho que conduz à vida. Há um caminho que parece certo, mas o fim dele, preste atenção, é um caminho de morte. É terrível. Chegar ao final e olhar para trás e dizer: que tolo que eu fui. Que tolo que eu fui. Quando eu leio este provérbio, vem à minha mente, me recordo da história da Alice no País das Maravilhas. Aquela história interessante, clássica, e que até hoje é lida. Parece que houve um filme recentemente, feito novamente, baseado nessa história. História antiga, lá do século XIX, escrita por um inglês, Lewis Carroll. Era um pastor anglicano e professor também da Universidade de Oxford. E ele escreveu essa história. E até hoje se debate qual a interpretação real dessa história. Qual a mensagem? É uma história muito criativa, muito interessante. Mas então nessa história, Alice cai nesse lugar, embaixo da terra, e lá quando ela se vê, ela está nesse País das Maravilhas. Coisas interessantes, surrealistas. E ela vai explorando e andando, cada lugar é uma surpresa. E a dado momento, quando ela chega numa encruzilhada, pode ir para cá, pode ir para lá, e ela tem um encontro com este gato, e o gato Cheshire, também conhecido como gato risonho, que aparece aqui e ali, vai surgindo na história. E lá está ele, então ela pergunta a ele: qual é o caminho? Encruzilhada. Qual é o caminho? E o gato responde com uma pergunta também: para onde você vai? Alice responde: não me importo quanto ao destino, para onde eu vou. O gato risonho responde: então, não importa o caminho. Mas importa, porque tem um destino. Acerte o caminho. Acerte o caminho com Deus em Cristo. Você nunca vai se arrepender. E é o caminho com Deus para sempre. Vamos orar.